Olá, estamos chegando com o nosso Entre Linhas desta terça-feira, dia 6 de abril de 2021. Eu sou de Figueiredo. Por aqui estão as principais notícias do dia de hoje. Nós vamos passar meia hora juntinhos comentando os principais assuntos aqui no Entre Linhas, aquilo que está por trás da notícia. Comentando com a gente, Adolfo Padilha, Divaldo Ceresini e também a Aline Scarelli. Vou colocar todo mundo aqui na tela para dar aquele oi de bom dia, aquele tchauzinho. E estamos chegando, então, com a nossa programação de hoje. E já vamos direto para a primeira notícia. Olha, os manifestantes em Presidente Venceslau pediram a reabertura do comércio. Pois é, a cidade se fez movimentar ontem. Empresários, comerciantes, funcionários e apoiadores percorreram avenidas de Presidente Venceslau ontem, segunda-feira, para reivindicar a reabertura do comércio. Bom, esta reportagem foi acompanhada de perto pelo nosso repórter Fernando Santos, que traz as informações. Bom dia, Fernando. Bom dia, Eudes. Bom dia aos convidados do programa e aos ouvintes da Prudente News. A notícia que trago hoje ao Entre Linhas é sobre a manifestação de empresários, comerciantes, funcionários e apoiadores que ocorreu na data de ontem em Presidente Venceslau. Durante o ato, os participantes da manifestação percorreram avenidas da cidade para reivindicar a reabertura do comércio. Além disso, os manifestantes cobraram mais comprometimento por parte do governo com a região, a fim de melhorar a estrutura de saúde e evitar o desemprego. Com a participação de mais de 30 empresas, o ato ocorreu de maneira pacífica e, segundo a Polícia Militar, a manifestação durou cerca de meia hora. Informação de Fernando Santos para o Prudente News. Bom, tá aí as informações de Presidente Venceslau com Fernando Santos. Vamos lá, então, com o comentário de Aline Scarelli. Bom dia, Aline. Bom dia a todos, a todas e a todos. Com relação à reportagem aí de Venceslau, certamente as pessoas têm direito de se manifestar, ela é um direito constitucional, porém ele tem limitações em razão da pandemia. Então, eu penso que esses movimentos, eles não têm legitimidade neste momento da pandemia, inclusive expõe as pessoas em risco, porque gera aglomerações, é impossível isso não acontecer, porque é uma manifestação, consequentemente tem aglomeração, mesmo que seja um número reduzido. Na reportagem a gente não vê muito certo os números, ou até mesmo como estão posicionados, mas eu imagino que pela foto que tem na reportagem, tem crianças, inclusive, usam máscaras, mas isso não quer dizer que não tenha riscos, né? Então, a manifestação, ela, para mim, ela tem déficit com relação ao seguinte, ela não gera impacto, pouco articulada, não tem representação, e bem difícil iniciar uma discussão com as autoridades públicas para poder reabrir comércio. Eu acho assim, não gerou uma carta, um ato, uma manifestação, então acho que tem pouca representação isso, de verdade. E segundo, porque não é o momento oportuno, né? A gente precisaria, se fosse uma coisa séria, ter multa, porque se não pode aglomerar, não pode manifestar, é consequência lógica. Imprudente, a gente viu manifestações em alguns momentos, inclusive no domingo, lá na frente do tiro de guerra, as pessoas com palavras de ordem, falando não STF, intervenção militar e tudo assim, grudadinho, né, pessoal? Então, não é o momento e é preciso ficar atento. Obviamente, as autoridades têm que sentar para conversar com relação à abertura do comércio, flexibilização, mas esse tipo de manifestação gera pouco impacto no macro. Ok, vamos lá para o comentário de Adolfo Padilha. Como é que você viu as manifestações ali em Presidente Venceslau? Eu acho justa, eu acho que ninguém suporta mais, né? Tantos desmandos, apesar que a prefeita Bárbara lá, ela é a favor dos comerciários, dos comerciantes, ela já tentou tomar alguma atitude, mas a pressão jurídica, a pressão política é muito grande. Ninguém está aguentando mais, né? Eu acho que já está comprovado que o comércio não é o culpado pela pandemia. Eu já disse e repito aqui, as pessoas que fazem festas clandestinas têm que ser presas. Mas punir o comércio já está mais do que provado. O comércio está aí fechado e os números só aumentaram até agora, né? Começaram a ter uma ligeira queda de anteontem para cá. Mas está comprovado, não é o comércio que causa isso. Agora, veja bem, nós tivemos uma decisão do STF ontem, um a favor e o outro contra, mas vou pegar, se as igrejas podem abrir e os templos podem abrir com um protocolo de segurança,
Por que o comércio também não pode abrir com os protocolos de segurança? Vocês querem mais do que já está comprovado que a atividade física fortalece a imunidade para que não pegue o vírus e as academias estão fechadas? Repito, disse isso aqui outro dia, repercutiu muito e repito. Se você ir hoje num consultório médico, num ambiente de 10 metros quadrados, tem muito mais gente do que numa academia que poderia estar usando aí 20%, 30% da sua ocupação. Né? Se você vai no ônibus, você pega lá no ferrinho de apoio, quem anda de ônibus sabe como é que é, depois tira a mão, pega outro. Lá na academia, quando você pega a barra de ferro, você sai e vem um cara e passa álcool em gel. Então, quer dizer, são as loucuras do fecha tudo, né? São as loucuras do lockdown. E ninguém mais tem paciência para isso, não. Divaldo Ceresini, olha, falando em manifestação em relação ao lockdown, ontem eu vi uma reportagem muito interessante que o governo do estado, pelaquela geolocalização em que acompanha as aglomerações, com a fase vermelha não conseguiu muita mudança, não, em relação ao deslocamento das pessoas. O que você acha das manifestações aí? Eu conversei com algumas pessoas lá de Presidente Venceslau, inclusive, que participaram dessa manifestação de ontem, e realmente, Aline, não foi algo muito articulado, não, foi um sentimento de desespero que grande parte dessas pessoas tem por não conseguirem colocar o seu sustento, né, em casa, o alimento em cima da mesa. E então realmente não foi algo tão estruturado quanto se espera de um movimento sindical, se espera de um movimento de uma associação comercial, que a gente acredita que poderia estar envolvido nisso daí também, né? Afinal, são instituições que estão aí para ajudar na geração de emprego e renda, né? Foi algo mais que partiu dos próprios comerciantes, dos próprios trabalhadores mesmo. E é verdade também que lá em Presidente Venceslau a prefeitura teve uma atuação no sentido de minimizar o impacto desses fechamentos, mas ainda assim, por um período tão prolongado como a gente está, eles estão sofrendo bastante, assim como a gente sofre aqui também. Fazendo um gancho com essa situação aí que o Eudes colocou, do monitoramento, né? O governo do estado ele faz um monitoramento por conta da mudança de antenas de celular que as pessoas, ao transitar, elas passam por diversas antenas. Agora, o que vai te garantir que essa pessoa não está, por exemplo, sozinha dentro de um veículo? Que aglomeração que essa pessoa sozinha dentro de um veículo está fazendo? A que risco que ela está exposta? Nenhum. Então, é mais um tipo de medição burra que o governo do estado tem, que só serve para atormentar ainda mais a cabeça das pessoas. Nós precisamos de medidas efetivas, medidas de combate à transmissão da doença, em relação, por exemplo, ao transporte público, como citou o Padilha, e diversas outras oportunidades que existem. Muito bem, vamos lá para a segunda notícia de hoje. Olha, é uma notícia que eu não gostaria de trazer aqui, porque gostaria de trazer notícias boas, como aquela que o auxílio emergencial começa a ser pago hoje. Mas acho que essa notícia aqui é mais interessante até para a gente se precaver. Abril deve ser ainda pior, diz o secretário municipal da Saúde de São Paulo sobre a pandemia. A avaliação é de técnicos da Prefeitura de São Paulo após o mês mais letal da pandemia. Segundo Edson Aparecido, que é o secretário, o reflexo do feriado estendido deve aparecer daqui cerca de 15 dias. Vamos lá, então, Adolfo Padilha comentando. É difícil, né? Qual que é Agora tem um monte de cientista, né? Agora Edson Aparecido. O Edson Aparecido é deputado, é político de carreira há muito tempo, fala a mesma linguagem que o governador. Nós não podemos esquecer que nós tivemos secretário de saúde do estado que ele se negou que tinha tomado cloroquina quando pegou o vírus, depois foi comprovado que ele pegou. Até hoje ele não deu um pedido de desculpas, que é o Davi Ipe, e simplesmente só processou o cara que deixou vazar a receita dele. Então você vê a que nível que chega a pressão política, sendo ele um médico renomado a nível de Brasil. Então não dá... essas informações políticas, seja do âmbito estadual ou federal, a gente tem que dar os certos descontos, porque ele vem com viés ideológico. A gente tem que olhar fatos. Fato é que o Brasil, em 78 dias, essa é a boa notícia, vacinou 26 milhões de pessoas. O Reino Unido, que todo mundo aqui elogia, até os meus pares aqui no programa, para vacinar o mesmo número de pessoas, demorou 93 dias. O Brasil, se continuar no ritmo que está indo, logo ele vai ser o país que mais vacina no mundo, talvez já ao final desse mês.
podemos atingir 40 milhões de pessoas vacinadas. Então é isso que a gente tem que ressaltar. Ah, isso é do governador, isso é do presidente? Não. Isso é graças a uma estrutura hospitalar que a gente tem de bons profissionais. Tem muita gente que não presta, mas tem muita gente que presta e que a logística do Ministério da Saúde na distribuição, ela tem funcionado muito bem, né? E não começou agora com a mudança do ministro, isso já estava programado. Sei que o Divaldo está revoltado com isso, mas é a verdade. Isso não começou semana passada. O Pazuello já tinha programado, tanto é que o Brasil disponibilizou ontem quase 43 milhões de vacina, foram distribuídas quase 35 mil doses já distribuídas no Brasil e administrado até agora 26 milhões. Ainda tem uma diferença aí de quase 10 milhões de doses, que às vezes ainda é de hoje para amanhã, né? Não vamos querer acreditar aqui na maldade, porque eu acho que está na hora da gente falar de coisa boa. Então, se o Brasil continuar nesse ritmo, nós vamos estar vacinando rapidamente. Agora, um político, num cargo político de um governador, que é oposição ao presidente da República nessa disputa onde só nós perdemos, não dá para dar credibilidade no que ele fala, né? Infelizmente, não dá. Muito bem, vamos lá. Divaldo Cedesini, a palavra está com você. Tem que corrigir algumas informações aqui do Padilha. Foram distribuídas 9 milhões 128 vacinas do final de semana para cá, viu, Padilha? Não foram 40 Quantas? milhões, não. E do não, final tá aqui, peraí, tá aqui, ó, vacinabrasil.org. Eu acho que você está olhando em fonte errada. Eu estou aqui no, você quer me corrigir, no site do Ministério da Saúde. Estou no site do Ministério da Saúde. Vacinabrasil.org. Essa é a estrutura do Ministério da Saúde, não tem outra. As outras é fake news. Estou aqui no site do Ministério da Saúde, mas tudo bem. Então vamos lá. O importante é que essas vacinas 42.956.226 disponibilizadas. Muito bem, Padilha, vamos lá deixar agora o Divaldo falar. Vamos lá, 1 minuto e meio. No total, quer me corrigir, tem que corrigir certo para não passar vergonha. Tudo bem, depois você pede a palavra aí para refutar. Vamos lá, Divaldo. No total, sim, Padilha, mas você havia dito que foi distribuído nessa última semana. Nessa última semana foram 9 milhões. Não falei em relação à distribuição da vacina, a gente sempre tem dito aqui, eu continuo esperando que a gente consiga produzir, distribuir, principalmente aplicar com uma velocidade cada vez maior, que a gente consiga fazer vacinação 24 horas por dia, se for possível, se houver a vacina que a gente faça isso. Eu parabenizo, sim, o ministro Queiroga, porque, na minha opinião, é visível a mudança de atitude do Ministério após a entrada dele. Eu confesso que não tinha muita expectativa em relação à atuação dele, mas ele tem me surpreendido de maneira bastante positiva, tá? Em relação à fala do Edson Aparecido, que é secretário municipal de saúde, Padilha tem toda a razão, ele não entende nada de saúde, ele é um político, né? Ele, assim como o Pazuello, não entende nada de saúde. O que ele alega para sustentar essa fala dele, e essa fala é importante a gente registrar, que é em relação à cidade de São Paulo, é que ele só vai sentir o efeito do feriadão prolongado que lá eles tiveram após passar 15 dias. Portanto, isso daí cairia somente no final do mês. E por isso ele acredita que até começar o efeito desse feriadão prolongado, que eles acreditam que vai ser positivo para o combate à doença, a situação ainda vai se agravar bastante. Eu, particularmente, entendo que nós devemos sim ter um fator positivo de redução desse contágio, mas não pela questão do feriadão prolongado que lá teve, e sim pela ampliação do processo de vacinação. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, a sua opinião sobre esse assunto, bem lembrado pelo Divaldo, é na cidade de São Paulo, mas a gente sabe que tem reflexos para todo o estado. Então, eu acho que o secretário não está errado, mesmo ele não sendo da pasta, vamos dizer assim, falar de pasta, quem está na pasta, quem não está, mas ele é um gestor de saúde, ele que tem cargo e ele se baseia com relação às previsões que vêm sendo feitas para abril, caso as vacinações não sejam aumentadas, né? Uma coisa não exclui a outra. O fato de estar vacinando não exclui a questão de continuar com medidas restritivas, devem ser continuadas, e também diminuição do colapso nos leitos. Lá na reportagem fala que está ainda em 93, 90 a taxa de ocupação. Isso para mim é alto, para quem acha que isso não é alto, porque há um ano as pessoas estão exaustas na saúde, né? Agora, vem de encontro com o quê também, né? Se a gente ainda está experimentando muitas mortes, aumentando os números, se o Brasil não alcançar, igual eu falei ontem,
1 milhão de pessoas vacinadas diariamente, nós vamos bater, infelizmente, lá em julho, umas 550 mil mortes só nesse país. A exemplo do Reino Unido e Portugal, eles estão retomando aos poucos atividades, inclusive indo a praias. Portugal, pessoal, liberou até a entrada de teatros gratuitamente para voltar a estimular a cultura, o lazer, né, para ter essa atividade lúdica nas pessoas. Justamente depois de 2 meses de lockdown, né? O que a gente tem no Brasil? Um ministro que está sendo super criticado na área jurídica para os operadores do direito, que na contramão do argumento, na contramão de tudo que é civilizado, pensa em liberar cultos e igrejas num ambiente que não há ventilação, é fechado, né? Contrariando o próprio STF, porque é um colegiado e ele tem um segmento. Então, a gente está na contramão. E era para a gente estar assim. Janeiro, para Portugal, foi igual ao Brasil. Muitas mortes, colapso na saúde. Eles estão retomando lá e nós não. Então, assim, quem está acertando e quem está errando? É sobre isso que a gente tem que dizer. Uma coisa não exclui a outra. O fato de estar vacinando não quer dizer que a gente pode ainda liberar geral. Então, é com ressalvas que eu vejo todas as falas aqui. Não é o momento ainda, infelizmente, e nós vamos amargar muitos números, infelizmente, como eu anunciou no começo. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, 1 minutinho aí para sua réplica. Não, bem rapidinho. Primeiro, só é vacinabrasil.org, tá? Quem está nos ouvindo, Divaldo, aí eu passei para ele no WhatsApp. Esse é o painel, o único painel oficial que fala tudo sobre vacina, inclusive estado por estado. Segundo, colegiado, Aline. Mas para absolver o Lula, você falou que não precisava do colegiado. Agora, para decidir sobre igreja, precisa de colegiado no STF? Ora, bola, não sabia disso. Vocês estão vendo como é o duplo padrão? Eu não podia deixar de registrar isso, né, meu amigo Eudes? Porque a semana passada, quando eu falei em colegiado, disse, imagina, lógico que o ministro pode definir monocraticamente. Agora, para decidir sobre igreja, é outra coisa. Eu não sei que igreja você vai, mas as igrejas que eu vou é muito mais ventilada que a minha casa e o quintal da minha casa. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, é com você. Não sei qual foi a razão de ser do comentário do Padilha, porque ele não rebateu, ele ataca. E outra coisa, não é sobre mim ou sobre você, se eu vou à igreja ou não é sobre essas questões, são aspectos coletivos. Nenhuma fala aqui minha, eu falei sobre colegiado ou decisão monocrática e Lula. Você que atropela as falas, ele tem uma constância. Se a gente for observar todas as falas do Padilha, ele, quando não tem argumento, ele ataca com aquelas palavras-chave de ordem. Lula, Venezuela, Cuba, PT, assim, é um papagaio que replica. Se eu for me colocar aqui à disposição para ficar rebatendo as falácias e as retóricas dele, a gente fica sem dar a notícia. Então, pessoal, a gente tem esse pensamento aqui, que não é de rebatedor. Então, não tem razão de ser o que ele falou, é só para tumultuar e agitar, coisa que a gente não precisa nesse momento. Muito bem, é um debate, a gente vai encerrar esse primeiro bloco Aline, aqui é um debate do aqui, tá? nosso Entre Linhas, pessoal. Vamos encerrar esse primeiro bloco e voltamos daqui a pouco com mais informações para você. Lembrando o seguinte, que o nosso programa não é um programa que propõe assim, o debate abertamente sobre qualquer notícia. A gente quer a opinião de cada um de nossos debatedores e ainda oferecendo a oportunidade de uma réplica no final, né? Por isso que alguns, né, às vezes nos perguntam, gente, você não deixou fulano falar mais, fulano não rebateu aquela questão do outro, mas o objetivo é a gente deixar várias opiniões aqui dos nossos comentaristas para que você possa formar a sua. Voltamos já, então, daqui a pouco, depois do intervalo, com o nosso Entre Linhas. Muito bem, já estamos de volta com o Entre Linhas dessa terça-feira, 6 de abril de 2021. E eu que achei que a pauta era bem fraquinha para hoje, não tinha muita discussão, deixei as melhores para o segundo bloco, mas já começou pegando fogo aqui o programa está pegando fogo mesmo. E eu acho que depois dessa notícia também tem muita discussão por aí. Olha, o governo dos Estados Unidos acenou aí que o Brasil é crucial para os seus projetos. O governo dos Estados Unidos espera passos mais concretos do Brasil no combate às mudanças climáticas. E após uma visita virtual às Nações Unidas, o chanceler dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que o país está disposto a apoiar os esforços brasileiros para preservar a Amazônia.
O chefe da diplomacia norte-americana ainda destacou a notável relação econômica bilateral com o Brasil, que chega a 100 bilhões de dólares por ano. Comentando o assunto, Divaldo Ceresin. Esse apoio, né, ele é crucial para os Estados Unidos e é também, na minha opinião, crucial para o Brasil. Nós precisamos formar parcerias com quem agregue, com quem tenha como fornecer materiais, né, com quem possa ter trocas comerciais. Nesse caso específico, a fala se refere a um setor que o Brasil tem sido bastante criticado nesses últimos tempos, que é a preservação ambiental, especialmente da região amazônica. Sabe também que existem diversos outros interesses por trás da preservação da Amazônia, né? É certo que ela tem que ser preservada, mas essas nações me parecem querer muito mais fincar os pezinhos ali para exercer algumas outras atividades escusas do que necessariamente proteger a natureza e as comunidades indígenas. Por sua vez, o nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele não tem feito muita coisa para contribuir com o diálogo em relação a isso. Ele passou bastante tempo preocupado em lacrar, em bater boca com outros países, do que efetivamente mostrar o trabalho, que existe trabalho, sim, sendo feito pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, eu espero que a gente consiga estabelecer um diálogo, que esses trabalhos eles consigam ser demonstrados, em vez de gastar tempo e energia batendo boca, e principalmente que a parceria com as outras nações para a preservação da Amazônia venha. O ministro disse que tem expectativa de levantar pelo menos $1 bilhão por ano para essas atividades. Espero que ele haja para conseguir isso daí. Ok, vamos lá, Adolfo Padilha. Então, para o presidente Biden, a parceria com o Brasil é crucial. Não era muito o que ele dizia durante a campanha, né? Não, ele nunca disse ao contrário, Eudes. Isso que eu ia falar agora, é mais um fake news derrubado, é mais uma narrativa que ela não tem sustentação, era mais uma narrativa construída pelos opositores do governo federal. O Biden nunca disse que não queria estar com o Brasil, é só quem lia matérias parciais, entendeu? Quem procurava pesquisar em matérias imparcial sabia que a relação é tão importante para o Brasil quanto é importante para os Estados Unidos. O Brasil é um celeiro do mundo, não dá para ser desprezado assim. Agora tem algumas pessoas que gostam de ficar. Eu fico imaginando o que eles vão dizer agora, né? Qual que será que é a desculpa agora? Sobre o ministro Salles, eu só corrijo, no meu ponto de vista, não corrijo, me desculpe, mas eu só digo o seguinte: ele não fica de bate-boca, ele só se defende dos ataques que recebe, porque ele desmascarou várias ONGs que só recebem dinheiro e não aplicam onde tem que aplicar. Ele desmascarou vários pesquisadores que não sabiam nem onde ficava a Amazônia, mas recebia por mês no apartamento dele, né? Então, quer dizer, quando você vai ler profundamente as mudanças que o ministro Salles tem feito no meio ambiente, ele só saiu em defesa. Ele, por exemplo, demonstrou para todos nós brasileiros que aquele dinheiro que os governos anteriores do PT dizia que recebeu do exterior nunca foram pagos. Nunca foram pagos pela reserva de carbono. Ah, ganhou 60 bilhões, mas nunca pagaram. O Brasil não recebeu esse dinheiro. Então, isso provocou muita gente, isso mexeu em muita gente acomodada. Mas os Estados Unidos e o Brasil, um não pode andar sem o outro, você pode ter certeza. Aline Scarelli, vamos lá para a sua opinião. Se eu pudesse falar para o chanceler aí dos Estados Unidos, Antony Blinken, nós também estamos aqui ansiosos, esperando por cuidados à Amazônia, cuidados ao nosso ecossistema e também às questões climáticas, né? Diferente da pouca crítica que foi exercida aqui para o antiministro Salles, eu penso que nós não vamos avançar em nada se não tivermos mudança nesse Ministério do Meio Ambiente. Primeiro porque houve diminuição dos investimentos do ano passado. Na verdade, faltou-se investimentos do ano passado para esse ano com uma redução de 184 milhões ao meio ambiente. Então, a gente vai ter pouco investimento para cuidar da Amazônia, de todo o ecossistema do Brasil. Outra questão que eu divirjo do Divaldo é com relação a interesses, escusos e tal. Na verdade, nosso inimigo está aqui dentro mesmo, é o Bolsonaro, que entregou a base de Alcântara para os Estados Unidos de bandeja. Tem coisa mais antissoberana e entreguista do que isso? Então, quem tiver curiosidade de ler um pouquinho sobre a base de Alcântara vai ficar assim, como eu fico, muito revoltada com as questões ambientais.
E para piorar, né, para não ter, para o ministro Salles não cair como caiu os outros, ele se aliou, ele assim, muito promíscuo, né? Ele correu lá nos militares, pediu amém para não cair, né? Porque ele ia rodar também, viu, pessoal? E olha só o que aconteceu ontem. Ontem, lá no Poder 360, que é uma plataforma também de notícias, o chefe da Polícia Federal de Amazonas disse o seguinte, Alexandre Saraiva, se não me engano, não vai passar a boiada. Ele reage às críticas feitas pelo ministro Salles, porque o ministro Salles, gente, saiu à defesa das empresas. O que o chefe da Polícia Federal fez na Amazônia? Começou a ter medidas de restrição, de fiscalização nas empresas. O que o Salles fez? Saiu à defesa das empresas. Então, assim, qual a comparação que o chefe da Polícia Federal fez? É importante eu dizer. O mesmo que aconteceu com o ministro Salles é querer equiparar um Ministério do Trabalho, que vai fiscalizar empresas no trabalho escravo, e o que o Ricardo Salles fez foi querer defender as empresas que exploram a Amazônia. Então, assim, nós não vamos avançar nada enquanto tiver esse antiministro aí totalmente desconectado da realidade. Muito bem, Adolfo Padilha, 30 segundos para você aí. Eu só tenho a obrigação de corrigir uma informação que ela chega até a ser irresponsável, né? Entregou a base de Alcântara. Como entregou, fez um baita acordo com os Estados Unidos, ela vai começar a render dinheiro, vai trocar tecnologia, o Brasil vai ter uma base de lançamento comercial de satélite, o mundo inteiro investe em satélite. Não dá, a gente tem que corrigir essas informações para o nosso ouvinte não ficar perdido no meio do caminho, né? Muito bem, vamos lá para a última informação de hoje. A partir do dia 3 de maio serão retomadas as aulas presenciais da Rede Pública Municipal de Presidente Prudente para alunos matriculados na educação infantil, fundamental e EJA, que é a alfabetização de jovens e adultos. Contudo, o planejamento da Secretaria Municipal de Educação vai depender do cenário da pandemia até lá. Vamos lá, comentando o assunto, Divaldo Ceresini. Olha, primeiro é importante a gente dizer que o que aconteceu foi uma manifestação de intenção da prefeitura, né? Portanto, é óbvio que as coisas ainda vão ser preparadas e há tempo para isso, tá? Eu conversei com algumas pessoas a respeito do assunto e algumas delas dizendo, olha, mas precisava estar tudo organizado. Eu também concordo, mas a gente precisaria para isso, né? Seria se fosse ter começado lá junto com as escolas privadas em fevereiro, o que não aconteceu. Considerando que o início vai ser em maio, eu entendo que ainda há tempo de organizar isso daí. A questão que eu vejo, a principal questão que eu vejo, né, em relação a isso, é que existe uma preocupação dos funcionários quanto à estrutura das escolas, que historicamente sofrem com falta de material de limpeza, que historicamente sofrem com problema de estrutura. Inclusive, foi relatado que em diversas, a grande parte das salas, aquela janela que ainda é basculante, ela não abre. Isso prejudica a ventilação e não se pode utilizar ventilador nem ar-condicionado. Então, imagina o quanto essas pessoas vão sofrer, alunos e professores lá dentro. E a grande diferença que eu vejo em relação à rede privada é que a rede privada foi lá, se estruturou e está operando. Então, a rede pública, no meu entendimento, também tem que fazer isso, porque senão essas crianças que são atendidas por ela serão muito prejudicadas por esse, pedagogicamente falando. Então, tem sim que abrir, mas também tem que dar as condições estruturais para isso. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, o que você acha aí da retomada em maio? A única coisa que pega, retomar as aulas se faz necessário. Outro dia eu já comentei aqui a baita separação e chega a ser até injustiça, porque alunos de escola privada podem voltar às aulas e os alunos de escola públicas não podem, né? Entra no que o Divaldo acabou de falar, na estrutura, infelizmente. Né? Nossas escolas, nós temos que ver como é que está a estrutura. Eu acho que pode ser pensado alguma coisa em questão de aumentar a segurança, um rodízio de alunos, diminuir o número de alunos por sala de aula, colocar pelo menos 2, 3 vezes por semana a presencial, diminuindo bastante esse número por sala. Enfim, fazer um rodízio mais ou menos como o Colégio Átomo tem feito lá na escola onde meu filho estuda. E está dando muito certo. O que não pode é as crianças continuarem dentro de casa, né? Elas têm que sair de casa. Isso se faz necessário. Mas vamos aguardar a posição do sindicato, né? O sindicato normalmente está contra esses retornos aí, para variar, sempre contra a evolução, sempre a favor da acomodação, mas nós temos que aguardar. O importante é que estão se pensando em alguma coisa. Precisa se movimentar. Demoraram muito. Eu acho que as escolas já não podiam nem ter parado, podiam ter reestruturado o modo de atuação dela.
Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, o que você acha dessa movimentação aí para o retorno das aulas? Voltando um pouquinho, né, com relação à interpelação que o Padilha fez, que está incorreto, ele não pude replicar porque não foi me oportunizado a palavra, diferente do que ele diz da base de Alcântara, realmente não foi um acordo bom para o Brasil, inclusive uma pessoa que entende disso, que é o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, ele fala que foi uma entrega, isso não foi bom, porque quem não tem programa espacial é obrigado a alugar serviços, então a gente vai ficar à mercê dos Estados Unidos, tem coisa menos soberana e muito entreguista do que isso, então inclusive os Estados Unidos pode transitar em qualquer espaço enquanto nós não podemos. Agora, com relação à notícia de fato, agora que vou entrar nela, é uma condicionante, então depende do quê? Se serão imunizados, como será daqui para frente, e vai condicionar ou não a retomada presencial, visto que as aulas estão acontecendo de forma remota. Se não tem estrutura para retomar de forma presencial, não pode retomar mesmo. Agora, se tiver investimento de verdade na educação para melhorar a estrutura, volta sim às aulas presenciais. Um dado que é importante dizer, da Rede Brasil Atual, lá de 9 de março de 2021, as aberturas das escolas resultou na morte de 19 trabalhadores, 2 estudantes por Covid, e são mais de 4.084 casos confirmados, e 24 mil suspeitos, somente nas 3 primeiras semanas de março, né? E olha esse outro dado, que de 28 de fevereiro a 6 de março, totalizaram mais de 1.130 casos confirmados, totalizando 4.084. Então, assim, retomada de aulas sem estrutura resulta em mais infecções. Se só vão vacinar pessoas maiores de 47 anos, as menores de 47 anos estão expostas. Então, com ressalvas, é condicionado, não vai abrir se não tiver plano de vacinação de fato. Muito bem, Edivaldo Cerezini pediu a palavra. Edivaldo, como a gente está quase no final do programa, vou restringir um pouquinho aí você. 45 segundos, vamos lá. Liga o seu microfone, Edivaldo, acho que está sem o som. Obrigado. Só para registrar, as minhas filhas tiveram aula esse ano, né? Tem tido, e não temos notícia de infecção por conta da escola, na escola também não. Em relação à rede pública, a situação é bastante grave, sim, porque existem diversos funcionários dos serviços gerais afastados por conta de pertencerem ao grupo de risco, então isso também prejudica a estrutura da escola. Muito bem. Adolfo Padilha, você pediu a palavra aí também, 45 o atual ministro da Ciência e Tecnologia, para os nossos ouvintes saberem, é o Marco Pontes. Aquele cara que é aeronáutico, foi o primeiro astronauta brasileiro, estudou na NASA. Os ex-ministros que a Aline falou que questionam ele é o Aloysio Mercadante, sabe aquele da Lava Jato? Ou que nem o Raup, o Roberto Amaral. São esses os ex-ministros que querem questionar o nosso astronauta na ciência e tecnologia. Não tem nem como discutir, não tem nem como falar mais nada, mas é bom registrar para os nossos ouvintes. Muito bem. Aline, lá naquele bloco que a gente estava falando sobre esse assunto, você poderia ter levantado a mãozinha. Você não levantou ou eu não vi. Mas vamos lá, 30 segundos para você aí. Eu levantei a mãozinha sim. E eu estou dizendo que foi uma crítica do Roberto Amaral, não é de outra pessoa, viu, Padilha? Ele diz assim, ele aponta que a entrega da base de Alcântara significa fim do programa espacial brasileiro, que impacta nas áreas cruciais da economia. Quem não tem um programa espacial é obrigado a alugar serviços de terceiro. Então, a gente perde, sim. O Roberto Amaral foi ex-ministro da Ciência e Tecnologia, assim. É isso, pessoal. Não estou inventando, é uma notícia, entendeu? É isso. Acho que as pessoas precisam olhar com menos paixão e clamor. Isso é ideologia. Quando a gente fala assim, é ideológico, isso é ideologia, passar pano e esquecer o resto. Ideologia, Aline, é você pegar o Roberto Amaral, político, e dizer que ele fala em nome de quem conhece ciência e tecnologia. Ideologia, Aline, é você falar que a OAB ou juristas questionam qualquer ação de outra pessoa, sendo que é só a base da esquerda da OAB que tem um presidente da esquerda. Isso é ideologia. O Padilha, ele trata as coisas com mansplay, ele quer ensinar todo mundo. Você continua, como todas as pessoas da esquerda, insistindo na narrativa da vitimização, dizer que as pessoas são grossas, não tem argumento para discutir, começa a apelar à falácia do espantalho, que eu vou repetir sempre aqui. Comigo ela não muda. Cadê o tempo? Cadê o tempo? Você quer muito bem, a gente está aqui já no final, já está todo mundo na telinha, já estou despedindo, já está subindo as letrinhas aqui. Ele usa até minhas falas, além de mansplay, rouba minhas ideias, usa minhas falas. Ridículo, nossa senhora, suas ideias sem elas eu não viveria.
Muito bem, bom, gente, olha, a concordo. gente vai encerrar o programa de hoje. Muito obrigado, Aline Scarelli, também Adolfo Padilha. Valeu, gente. Grande abraço para todo mundo. Estamos indo embora e voltamos amanhã com mais um Entre Linhas. Grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal.